2, do 1 ao 5 diz assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumávamos viver como o resto do mundo. Obedeceram ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Então, como tema salvos pela graça, às vezes nós interpretamos essa parte da graça de Deus como se fosse algo em que Deus liberasse sobre a nossa vida em todos os momentos, em todos os instantes. Na realidade, você pense comigo que por mais que você vá na praia e entre na água, sempre tem um salva-vidas olhando, sempre tem um helicóptero passando, sempre tem um jet ski passando, né? E ele vai entrar em ação a partir do momento que houver um afogamento, a partir do momento que tiver uma situação complicada. E quando nós falamos sobre a graça de Deus, ela é esse salva-vidas para aquele que busca ela. Então a graça, ela é o sentido de eu ter acesso. A graça é a oportunidade. Graças à graça de Deus manifestada na cruz, eu e você podemos ter hoje a oportunidade de nos encontrar em Cristo, de aceitar Ele como Salvador, de reconhecer a soberania dEle e de abandonar as nossas práticas pecaminosas. Essa é a graça que nos dá oportunidade. A graça não é um instrumento divino para nós errarmos e toda hora vir ao encontro do Mestre. Não, a graça não é isso. Não confunda a graça com libertinagem. Nós temos que, a partir do momento que aceitamos essa graça, ter um coração de gratidão, porque nós sabemos que não merecemos essa graça, não merecemos ser perdoados por Cristo Jesus. Mesmo assim, Ele nos perdoa, Ele nos redime, Ele nos limpa, Ele nos sara, Ele nos renova na presença dEle. Esse acesso da graça não foi de graça. Um preço foi pago para que eu e você pudéssemos ter acesso na presença do Pai. E como que nós vamos fazer com essa graça então, irmãos? Como que nós vamos fazer com essa graça? Como que nós vamos fazer agora com essa presença? Nós vamos simplesmente achar que eu vou viver do jeito que eu quero e lá no último momento eu peço perdão e está tudo certo. Deus, Ele sabe das intenções dos nossos corações. E Ele sabe se o nosso coração realmente está querendo a presença dEle, ou se o nosso coração está querendo ficar levando vantagem em cima de um ato manifestado na cruz, que é a graça de Deus. O nosso posicionamento, ele vai direcionar aonde vamos chegar. E se o nosso posicionamento for um posicionamento de abandono dos princípios, de subversão dos valores, de olhar para a graça e falar, não, eu vou seguir minha vida, eu vou seguir do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito. Esse posicionamento não te leva a lugar nenhum. Mas quando eu me posiciono em Cristo, quando eu reconheço Ele como o único e suficiente Salvador da minha vida, quando eu levanto a minha mão e aceito Ele como Salvador dentro de uma igreja, então é um posicionamento, é uma posição, uma direção que agora eu vou ter na minha vida. E essa direção, ela vai me proporcionar ter uma nova caminhada na presença de Deus. Escute isso comigo. Quando você olha para dentro dos preceitos da palavra do Senhor Jesus Cristo, você vai ver que os grandes homens do Senhor, que foram levantados para fazerem grandes coisas, eles sempre se posicionaram no sentido de ficar em prontidão ao Senhor, em ficar voltado à vontade do Pai.
Quando eu olho para a história de José, e eu vejo aquele pequeno menino, um menino jovem, um menino novo, no meio dos seus irmãos que já eram mais velhos, mas aquele menino tinha tanta intimidade com Deus, que a palavra do Senhor fala que ele começou a sonhar com a liderança futura que ele iria exercer. E ele conta esse sonho para o seu pai Jacó, e o seu pai fala: não conte para os seus irmãos. E por que ele caminhava nessa direção? Qual que era a diferença de José para os demais irmãos? Era o posicionamento. E esse mesmo José que era fiel ao Senhor, esse mesmo José que estava ali entregue na presença de Deus, esse mesmo José vai ser jogado em um buraco pelos próprios irmãos, e vai ser vendido como escravo para o Egito. A palavra de Deus vai nos relatar que mesmo ante essa situação, você não vai ver uma vírgula de momento em que José murmurou, em que José saiu do posicionamento que ele estava na presença de Deus. Pelo contrário, louvado seja Deus, quando nós vemos ali José sendo vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele ainda assim encontra razões para continuar dando glórias ao nome do Senhor. Ele chega no Egito, ele é vendido no Egito, e ele passa por dois momentos. O primeiro momento em que José vai passar no Egito é o momento em que ele vai servir o seu senhor, um homem que era líder do exército do faraó. E dentro da residência desse senhor, José vai trabalhar incansavelmente para tornar aquele lar um lar organizado. Ele vai organizar o jardim do seu senhor, ele vai organizar a casa, ele vai organizar os trabalhadores da residência, ele vai fazer ali uma estrutura, uma programação de organização daquele ambiente. Por que que ele consegue fazer tudo isso? Por que que ele consegue encontrar forças ainda para trabalhar com excelência, para fazer com excelência, para se dedicar com excelência? Porque ele estava posicionado sobre a presença do Senhor. Quando nós falamos no início sobre a graça de Deus, e que essa graça, ela é o acesso que eu tenho para me reconciliar com o Pai, para aceitá-lo como Salvador, para entrar na presença dEle. Essa graça do Novo Testamento manifestada na cruz do Calvário, é ela, quando eu me posiciono sobre ela, então a misericórdia dEle vem sobre mim, e eu consigo ter constância, eu consigo ter firmeza de espírito para seguir, eu consigo ter convicção desse Deus que me chamou para esta grande obra. E com José não era diferente, ele estava posicionado no centro da vontade de Deus, em um relacionamento inabalável na presença do Senhor. Então, dentro da casa de seu Senhor, ele fazia com excelência, com dedicação, com esforço. Ele empenhava toda a sua energia, todo o seu intelecto, toda a sua força, para que o seu trabalho valesse. E chega um ponto que ele se torna o líder da casa. Ele se torna o líder de todos os funcionários da residência do seu Senhor. E por que que ele consegue essa posição? Por que que ele consegue a posição de liderança? Porque ele estava posicionado. Ele estava posicionado no centro da presença do Senhor. No momento da luta, no momento da dificuldade, no momento dos embates que nós sofremos durante a nossa vida, uma coisa não pode faltar, é a nossa constância na presença de Deus. Porque se Ele faz, Ele é Deus, mas se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Ele não se diminui só por conta de uma situação circunstancial que nós estamos passando. Ele continua sentado sobre um alto e sublime trono, preenchendo a terra com a sua graça, nos trazendo através da graça esperança na reconciliação.
cruz que nos reconcilia, a graça que nos leva a esse reconciliamento. E José estava posicionado, irmãos. José estava convicto, louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai dizer que certo dia, dentro da casa de seu senhor, a esposa de seu senhor, ela começou a seduzir José. E a história bíblica vai dizer que quando ela tentou ali seduzir José, José sai correndo, irmãos. José sai correndo daquela residência. E ele vai ser caluniado. Ele vai ser caluniado depois de tudo que ele fez. E ele é jogado na prisão. E quando nós olhamos para esse cenário, você pode falar assim: acabou. Acabou, pastor Adécio. José foi vendido pelos irmãos. Agora, quando as coisas pareciam que iam caminhar bem, ele está na prisão de novo, injustamente. Quantas vezes você é pego de formas de injustiças, e você fala: poxa, eu estou me sentindo injustiçado nessa situação. Amado, nos momentos de dor, nos momentos de aflição, é quando nós estamos sendo moldados pelo Senhor, é quando o nosso caráter está sendo moldado, é quando nós estamos sendo forjados no fogo, aleluia, e não podemos sair da posição. E aí eu te pergunto: o que aconteceu com José? José começou a organizar aquela prisão, irmãos. José começou a organizar aquele presídio. José começou a ser um auxiliador do carcereiro. José começou a ser o braço direito do carcereiro, porque a questão não é o local que eu estou inserido, mas é o que eu faço no local que eu estou inserido. Às vezes a desculpa é: não, é porque eu estou aqui numa determinada situação, não porque fulano, não porque ciclano. Amado, nós podemos ser luz e sal em qualquer ambiente que nós estivermos. A luz, ela ilumina. A luz, ela traz revelação. A luz, ela traz um descortinar daquilo que estava oculto. A luz, ela nos dá o sentido de atenção. Ela nos faz ter o discernimento, porque nós começamos a enxergar as coisas através da luz. E o sal ele dá o sabor. O sal, ele tira, sabe, aquele arroz que... Imagina um arroz que não tem sal. Imagina um feijão que não tem sal. Então o sal, ele vem dar o sabor. Mas tem algo poderoso também que o sal vem fazer. O sal vem causar sede. Se você come sal, você vai sentir sede. Você vai sentir muita sede. E é isso, como servos do Senhor, que somos sal e luz, nós temos que causar nesse mundo, através da luz, a revelação da verdade, e através do sal, a sede pela presença do Senhor. Nós temos que causar isso. Então não é um ambiente que vai me moldar, mas eu vou moldar os ambientes no qual eu estiver. José entrou num ambiente deplorável, caído. Homens perigosos estavam presos naquele lugar. E ele pegou aquela situação e deu glórias ao nome do Senhor. Então o rei teve um sonho. O rei sonhou com vacas gordas e vacas magras. E a palavra do Senhor vai dizer, louvado seja Deus, que ele chama os magos, os feiticeiros, os adivinhos, e fala: olha, eu quero que vocês interpretem o sonho que eu tive, mas eu não vou contar o sonho não. Vocês vão ter que saber do sonho. Vocês não são poderosos, vocês vão ter que saber. E se não descobrir, vai morrer todo mundo. Então o rei estava impaciente. O rei estava inquieto. O rei estava preocupado. Ele queria que alguém pudesse interpretar o sonho, que alguém pudesse revelar a interpretação deste sonho.
Uma coisa o rei sabia, que aquele sonho era uma revelação. Aquele sonho era um descortinar de um futuro próximo. E a situação chegou até José. E José vai ser chamado. E para encurtar a história, José, ele vai interpretar o sonho do rei. É esse José. O José vendido pelos seus irmãos. O José que foi caluniado pelo seu senhor e jogado numa prisão. Um José com uma ficha de antecedente criminal. Um José sem parente. Ele não tinha um colo de um pai, um colo de uma mãe. Ele não tinha um irmão para ajudá-lo. Esse José que continuou posicionado. Os ventos vieram, as tempestades vieram, mas ele estava posicionado, confiante, convicto, na certeza do Deus que ele serve. E a Bíblia vai dizer assim, que ele interpreta o sonho do rei, sem ao menos o rei contar qual era o sonho. E ele vai revelar no tempo de escassez. E como se não bastasse esse homem de Deus revelar o sonho que ele teve, a história vai dizer que esse mesmo José, além de revelar o sonho, ele vai dar ao rei instruções de como e que o rei deve coordenar a situação que estava por vir. Então o rei olha para um lado, o rei olha para o outro e fala: não temos homem tão capacitado quanto José para ser o administrador disso. E José é colocado no meio do Egito, no meio de terra estranha, no meio de povo estranho. Ele vai ser governador daquela terra. Ele vai ser colocado numa posição de liderança em terra estranha. E por que Deus fez isso com José? Por que Deus honrou José como governador em terra estranha? Em terra estranha José constitui família. Em terra estranha José vai ter 2 filhos, que vão ser filhos partes das 12 tribos futuramente, biblicamente falando. Porque ele estava na posição do Senhor. E não importasse o que viesse a acontecer na vida dele, ele não iria abandonar o relacionamento íntimo que ele tinha com Deus. Quantas vezes, meus irmãos, por muito menos, queremos desistir, queremos abandonar, queremos largar tudo, queremos falar assim que não dá mais, não aguento mais, não consigo mais. Pois nessa noite eu te digo: permaneça firmado, permaneça posicionado, porque grandes coisas estão por vir. Deus é contigo, e você verá o fruto do teu penoso trabalho e se alegrará. Você não está abandonado, Ele está olhando por você, Ele está recolhendo suas lágrimas, Ele sabe das suas lutas, Ele sabe das suas tribulações, Ele sabe das suas aflições, das suas angústias, Ele sabe tudo que você está passando. Continue combatendo esse combate, continue pelejando essa peleja, continue, não desista, não abandone sua fé, não abandone seu Deus. Ele está de olho no seu posicionamento. Sou Igreja de Deus.